Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 15 de dezembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a reação de Neemias. Para podermos entender a reação de Neemias diante do problema que estamos estudando essa semana, que eram os casamentos mistos que estavam acontecendo entre o povo de Israel, os israelitas que retornaram do exílio da Babilônia, com as nações que estavam ali à sua volta, principalmente Amon, Moabe e Asdod. Nós precisamos voltar um pouquinho na história para poder compreender um aspecto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, nós encontramos aquilo que eram as maldições da aliança. O livro de Deuteronômio, de maneira muito especial, representa o último discurso que Moisés fez ao povo antes que ele subisse o monte Nebo e acabasse morrendo. Foi o último momento de advertência que ele teve com o povo. Foi o momento em que ele fez a aliança com Israel antes que ele passasse a liderança do povo para Josué, o seu sucessor. Nesse capítulo, de maneira muito especial, que trata das maldições da aliança, nós encontramos aquilo que aconteceria com Israel se eles fossem infiéis à aliança com Deus. Essa ideia de aliança, já estudamos sobre isso durante o nosso trimestre, representava o seguinte: quando a nação se colocava ao lado do Senhor Deus e tinha um compromisso com Ele, o Senhor Deus se comprometia de protegê-los em relação às nações vizinhas, em relação àquilo que seriam os ataques dos inimigos, em relação aos estrangeiros que se colocariam como senhores deles mesmos. Deus os protegeria e faria com que a terra se tornasse muito frutífera, que o que eles plantassem, colhesse, eles iriam colher em abundância, os seus animais dariam crias, a chuva viria no tempo certo, não haveriam pragas sobre a nação. Mas que se eles fossem infiéis à aliança, que tudo isso aconteceria diante deles. Obviamente que quando Neemias ele se encontra, ou se depara no contexto do seu retorno com as situações que ele viu diante do povo, e já vimos na lição da semana passada que três coisas estavam acontecendo. A primeira delas, que eles estavam vivendo um momento em que o sábado estava sendo profanado. Eles não estavam sendo fiéis aos dízimos nas ofertas e ao mesmo tempo não estavam trabalhando com ou impedindo que os casamentos mistos acontecessem no meio deles. A reação de Neemias tem que ser entendida tendo como pano de fundo aquilo que eram as bênçãos e maldições da aliança. Para compreendermos o nosso estudo de hoje, precisamos ler o nosso texto base, que é Neemias capítulo 13, versos 23 a 25, que diz assim: Nessa mesma época vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não falava a língua de Judá. Por isso confrontei esses homens, invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles, arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com os seus filhos ou com eles mesmos. Esse texto é um texto realmente muito pesado. E se você não o compreender, à luz daquilo que são as bênçãos e maldições, e ao mesmo tempo aquilo que era uma confrontação pública prevista também nas bênçãos e maldições, nós não seremos capazes de entender o que é que Neemias estava fazendo. Em primeiro lugar, qual era o problema que Neemias estava aqui mencionando que o povo estava vivendo? O primeiro deles, não era apenas o casamento misto entre israelitas e mulheres das nações, principalmente de Amon, Moabe e Asdod. Havia um outro problema que vinha embutido nisso. Como as mães que passavam mais tempo com os filhos. A língua de Judá, ou seja, o hebraico. O hebraico, já depois do cativeiro da Babilônia, poucas pessoas estavam dominando o hebraico. A maior parte falava o aramaico. O aramaico era uma língua muito parecida com a língua hebraica. Era a língua que era falada no contexto da Pérsia e da Babilônia. Quando o povo retorna do cativeiro, o aramaico era a língua mais falada. Aliás, ela permaneceu sendo a língua falada pelo povo até os dias de Jesus. No tempo de Jesus, o aramaico também era a língua popular, a língua que as pessoas falavam. Eles trouxeram isso do cativeiro da Babilônia. Então, quando esses casamentos mistos aconteciam, as crianças, ao invés de aprender o hebraico e o aramaico,
estavam aprendendo a língua das suas mães. A língua que era praticada tanto em Amon, Moabe ou Asdod. Mas qual era o problema com isso? O problema principal é que todos os sacerdotes levitas, eles ensinavam a lei do Senhor na língua hebraica e explicavam na língua aramaica. Então, se essas crianças ou essa geração não compreendia nem o hebraico nem o aramaico, eles não teriam a possibilidade de ser educados dentro da lei do Senhor. E se eles não conhecessem aquilo que eram os aspectos da lei do Senhor, não seriam capazes de se posicionar dentro da aliança. Ou seja, eles eram do povo da aliança, mas não tinham conhecimento da aliança. E a ignorância daquilo que eram os princípios da aliança de Deus havia feito com que os seus pais vivessem em extrema escuridão em termos morais. Neemias e Esdras haviam trabalhado muito para poder acabar com essa situação. E parece que essa situação de tentar impedir que os filhos falassem a língua hebraica e aramaica, parece que era uma situação meio que intencional por parte dessas mães, para que os filhos tivessem a possibilidade de continuar adorando os deuses dessas nações de onde elas vinham. A reação de Neemias, ele vai mencionar aqui que ele fez duas coisas. Primeiro, que ele castigou, que ele bateu em alguns deles. Bom, isso aqui é severo. Aqui há uma linguagem que é utilizada, e alguns comentaristas bíblicos vão mencionar, que isso na verdade foi um castigo público que Neemias infligiu sobre os líderes do povo. Porque você pode perceber que ele vai dizer que foram alguns deles, os príncipes do povo, muitos deles, estavam casados com mulheres estrangeiras, inclusive o filho do sumo sacerdote, que estava casado, inclusive, com mulheres que eram filhas dos inimigos declarados do povo de Deus. Então, o que Neemias vai dizer é que esses indivíduos sofreram punição pública. A ideia era mostrar que esses indivíduos que tinham que ter dado o exemplo, que estavam dando o exemplo negativo, eles sofreram humilhação pública. Isso fazia parte do contexto da lei de Israel. Hoje em dia, provavelmente, se a gente fosse usar uma linguagem ou transferir a ideia de castigo daquele tempo para hoje, o que Neemias diria assim: eu prendi alguns deles, mandei alguns deles para a cadeia. Naquele tempo, o que acontecia era, prisão não era um negócio que acontecia muito naquele tempo, não. O indivíduo recebia um castigo público, uma humilhação pública. E é isso que ele está dizendo. Os líderes sofreram humilhação pública. Mas mais uma coisa, o texto vai dizer que ele amaldiçoou alguns deles. O que provavelmente ele fez foi usar os textos lá de Deuteronômio capítulo 28, que falavam sobre as maldições da aliança, para poder dizer: olha o que vocês estão buscando sobre si mesmos e sobre a nação. E ele deve ter mostrado ou falado aquilo que era a realidade da aliança. Ele diz: olha, vocês vão viver isso, aquilo, aquilo outro, que eram os princípios que apareciam lá em Deuteronômio 28, dentro do contexto da aliança. Ou seja, ele foi firme com eles, mostrando que todas as decisões equivocadas trazem consequências. Vamos tentar aplicar um pouquinho daquilo que a gente estudou hoje para a nossa própria vida. Quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia fala sobre si mesma, a Bíblia vai dizer que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, portanto, ela não foi criada por vontade de seres humanos. Paulo ainda vai mencionar que ela serve para poder corrigir, para ensinar, para instruir em justiça. Toda ela foi dada por Deus para que a gente tenha a possibilidade de compreender algo muito claro: aonde nós estamos, aonde deveríamos estar e o que é que o Senhor Deus espera que façamos para chegar aonde nós deveríamos estar. Obviamente que todo o processo não é apenas um processo de nos salvar, não é apenas um processo de poder dizer assim: você, a graça de Cristo vai te cobrir. Claro que essa é a parte essencial, mas ao mesmo tempo é um alerta da parte de Deus, mencionando quais são as consequências de podermos andar num caminho contrário àquele que é o da vontade do Senhor. Neemias, quando foi confrontar aqueles que estavam vivendo de forma equivocada, ele usou os princípios da palavra de Deus para poder mostrar aonde eles iam chegar se continuassem seguindo num caminho de autodestruição. Talvez a grande razão pela qual muitos de nós hoje em dia temos vivido tão longe daquilo que é a vontade do Senhor Deus e temos sido tão infelizes é porque temos nos afastado do caminho do Senhor. Eu queria hoje te desafiar a dedicar tempo de qualidade com a palavra do Senhor, deixando que
te ajude a compreender aquilo que é a vontade de Deus para ti. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a podermos aprender dela. E ajuda-nos a podermos entender aonde o Senhor deseja que estejamos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?